muito bom estar aqui com você mais uma vez no nosso encontro diário. Esse não é outro encontro senão aquele que o Eterno preparou para falar ao seu coração. Esteja com o seu coração preparado, os seus ouvidos atentos, para tão somente ouvir a voz do Todo-Poderoso Deus, que se revela através de sua palavra, a Bíblia Sagrada. E a nossa reflexão nesse dia de hoje, continuamos no livro de 2 Crônicas, ainda no capítulo de número 7. E o versículo é a partir do número 13, onde está escrito dessa forma. Deus fala para Salomão e diz o seguinte: e se eu fechar os céus e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. Verso 14 vai dizer: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É algo que nos faz refletir verdadeiramente. Porque, primeiro, Deus coloca condições de uma situação bastante adversa, e uma situação bastante complicada, de fato, e muito delicada. Onde fala, se Deus de repente fechar os céus e não chover mais. Se não chove, não há plantação. Se não chove, não há irrigação. Se não chove, não refrigera a terra. E se de repente, além de prejudicar toda a plantação e colheita, se ele mandar gafanhoto para que devaste tudo. Então, certamente não teria mais nenhuma alternativa a seguir. Então diz o Deus Todo-Poderoso, ele fala: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, diante de toda essa situação, orar, se humilhar, buscar a minha face, o mais interessante é que se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está trazendo uma advertência para os nossos corações de coisas que talvez possa acontecer. Pode ser que aconteça catástrofes naturais, pode ser que aconteça secas, pode ser que Deus feche todas as torneiras dos céus e traga um impacto verdadeiramente sobre a terra, e traga um desequilíbrio a ponto de afetar toda a humanidade. Aí Deus vai dizer: e se o meu povo, Deus está falando comigo, Deus está falando com você. É com você que está aqui todos os dias. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí se houver de fato um quebrantamento, um arrependimento, uma sinceridade no coração, e a conversão, a mudança de sentido, se desviar da presença do mal, se converter dos maus caminhos, aí Deus diz que perdoará os nossos pecados. Porque todo esse desequilíbrio sobre a terra, que um dia pode vir, será decorrente dos erros de toda a humanidade. Então ele diz que perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. E esse dia de hoje eu queria te fazer um convite para orar pela nossa nação. E daqui dessa nossa nação, que a gente se torne um celeiro frondoso, para que possa abençoar todas as nações da terra. E a gente percebe ao longo da história que Deus sempre se revela para uma nação específica, e daquela nação se brota bênçãos para todo
o resto da humanidade. Foi uma época assim com o Egito, foi uma época com Israel, foi uma época assim com a Inglaterra, foi uma época assim com os Estados Unidos. Eu apenas estou fazendo ilustrações porque, através de nossas orações, nós podemos mudar a realidade de uma nação. Mas não sou eu que estou dizendo isso, são as Escrituras Sagradas que assim nos revelam. Eu queria te fazer um convite nesse dia de hoje. Mas o convite de hoje não é para que você ore pela sua vida. É para que você esteja na intercessão da nossa nação, a nação brasileira. Você vai ser boca de Deus nesse dia de hoje. Você vai ser um provocador de milagres. Você vai ser aquele que vai mudar o sentido das coisas, porque nós estamos nos baseando no que a Bíblia está dizendo. Então nós vamos orar. E nós vamos aquebrantar o nosso coração. Deixar o nosso coração sincero e pedir para que o Espírito de Deus nos converta dos nossos maus caminhos. Para quê? Para que Deus possa ouvir dos céus o nosso clamor. Para que Deus possa perdoar os nossos pecados e sarar a nação brasileira. Feche seus olhos, vamos orar e vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Pai querido, nós te damos muito obrigado, porque essa mensagem veio de forma revelada, Senhor. A mensagem que o Senhor tem enviado aos nossos corações. E nós entendemos hoje o quanto a responsabilidade está sobre os nossos ombros. Em cima desse grau de responsabilidade, desse teor, nós queremos, antes de mais nada, pedir perdão a Ti pelos nossos erros, pelo pecado da nação brasileira, pelo pecado de muitas pessoas que têm cometido os erros, mas que muitos não sabem que estão nos caminhos errados. Outros sabem e não querem se desviar dos maus caminhos. Mas Deus, nós estamos aqui como os atalaias vivos, os intercessores dessa nação. Aqueles que foram escolhidos nessa época para orar e abençoar a nação brasileira. Por isso, ó Deus, sara a nossa nação. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa trazer de fato corações arrependidos sobre essa terra, para que haja de fato, Deus, um propósito dentro do seu espírito para o nosso espírito, para que haja quebrantamento, choros, lágrimas, e para que haja uma bonança dentro da nação brasileira. Pai, aproveitando, nós queremos abençoar toda a liderança sobre esta nação brasileira. Todos os líderes dos três poderes do Brasil, o legislativo, o executivo, o judiciário, e que no mais que o teu Espírito possa falar fortemente ao coração de cada um deles, a necessidade de se converter dos maus caminhos. Deus, nós queremos ainda abençoar, Deus, toda a liderança, seja ela em que setor, e seja ela em que área for. Eles como cabeça, formadores de opinião, nós queremos abençoar a cada um deles. Desde já, ó Deus, te agradecemos nesse momento, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente, que no mais Ele possa realizar os desejos, os desígnios, as intenções, os propósitos do seu coração. Eu te espero aqui amanhã no nosso encontro diário. Um beijo no seu coração. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende.